estou de volta no quadro De Olho na Educação, aqui no Câmara Total, na tela da TV Câmara Campinas. Olha, pessoal, ser professor no Brasil é uma profissão realmente que merece todo o nosso respeito, nosso aplauso e tudo mais. Agora, ser um professor, uma professora premiada, no caso, realmente é muito bacana. Por isso a gente vai conversar com a Débora, que está conosco já aqui no Câmara Total. Ela é premiada, ela vai contar já a história dela. Tudo bem? Prazer em tê-la conosco. Prazer é meu, boa tarde a todos. Bom, como que foi essa história? Qual o prêmio que você ganhou entre as 10 melhores professoras do mundo? É isso mesmo? Isso, eu participei do Global Teacher Prize, né, que é considerado o Nobel da Educação, tendo a honra de ficar entre os 10 finalistas, sendo a primeira mulher e a primeira sul-americana a chegar nessa final. Então fale um pouquinho mais a respeito dessa premiação, como foi que surgiu, onde surgiu. Perfeito. Essa premiação ela é uma premiação internacional, ela está aberta a todos os professores, independente de estarem na rede pública de ensino ou na rede particular de ensino, pode se candidatar. É uma premiação anual. E, então, no ano de 2019, eu tive essa curiosidade, após já ter recebido alguns prêmios nacionais importantes, como Professores do Brasil, também ter recebido o desafio do prêmio da aprendizagem criativa do MIT, organizado lá por Boston. Então, eu tive a curiosidade de me inscrever para saber como era o requisito de um prêmio internacional. E fiz essa seleção sem muita expectativa de estar chegando, era mais para conhecimento, né? Eu fiz a minha inscrição no último dia, às 11 horas da noite, as inscrições se encerravam à meia-noite. E aí eu tive a felicidade de passar para as outras fases, de poder participar de uma entrevista e de receber, então, uma mensagem do Teacher Prize, que é a Fundação VAR, que é organizadora desse prêmio, falando que eu estava, então, concorrendo entre mais de 10 mil pessoas, em 79 países diferenciados, com o trabalho de robótica com sucata. Aí o coração bateu mais forte, né, Débora? Não teve jeito, né? Aí o coração começou a disparar quando você recebeu essa ligação? Muito, muito. Porque primeiro ele dizia que era confidencial, né? Eu não podia falar para ninguém. E foi um momento de muita emoção, porque eu estava recebendo já um prêmio nacional, que era o Professores do Brasil. E mais feliz ainda de ter passado para a segunda fase desse prêmio, né? Que me colocou entre, então, uma das 10 melhores professoras do mundo. Ah, muito bacana. Olha, para a gente conhecer um pouco mais a Débora, ela foi a primeira mulher brasileira e primeira mulher sul-americana a ser finalista, então, dessa premiação, que tem como objetivo destacar a importância dos professores e como seus esforços devem ser reconhecidos em todo o mundo. É isso mesmo, né, Débora? É isso mesmo, né? O prêmio ele valoriza o professor de uma maneira global, todas as atividades, então, que ele exerceu ao longo da carreira dele. É um prêmio extremamente importante porque ele traz um júri renomado internacional para que faça uma avaliação do trabalho do professor e que possa, então, consagrá-lo por uma academia internacional. Que bacana. Bom, a premiação foi recebida em 2019, né? Em reconhecimento ao projeto Robótica com Sucata, que desenvolveu com alunos da Educação Pública de São Paulo. Então, você já falou um pouquinho a respeito disso. Gostaria que você explicasse um pouco mais detalhadamente para a gente, porque você tem todo o espaço do mundo aqui, merece demais, foi premiada. Então, conte mais um pouquinho para a gente. André, obrigada por essa abertura. Eu acho que é super importante abrir cada vez mais para que os professores possam falar um pouco da sua prática pedagógica. O trabalho de robótica com sucata, ele nasceu em 2015, de uma vontade muito grande minha de trabalhar tecnologia com os alunos de uma comunidade extremamente carente aqui da cidade de São Paulo. Alunos que não têm condições financeiras, alunos que não têm saneamento básico, que residem ainda em casas de madeira. E agravado ainda por uma grande violência física, mas também pelo tráfico de drogas, né? Toda uma violência psicológica com essas crianças. Com certeza. E ali, então, em 2015, eu me torno professora de tecnologia dessas crianças, com uma proposta extremamente ousada de trabalhar programação e de trabalhar robótica. E ali, quando eu fui eleita, então, né,
consagrada como professora de tecnologia pelo Conselho de Escola, eu fui começar a conhecer um pouquinho da realidade dos meus alunos, né? Eu lecionei para mais de 1.000 crianças. E então esses alunos me trouxeram o lixo como um problema sério na vida deles. Um lixo que impedia essas crianças de irem para a escola em dias de chuva, que trazia doenças como dengue e leptospirose. Diante desse fator, eu não podia ficar indiferente, né? Quando você tem 70% dos seus alunos relatando que isso era um grande problema, precisava realmente atacar esse problema. Então, de vez de ficar me lamentando por aquilo que eu não tinha, né, por ser uma professora de escola pública, uma professora de escola da periferia, eu quis, então, abraçar esse problema de frente. E, a partir daí, então, eu comecei a estruturar esse trabalho junto com os estudantes, fazendo uma proposta ousada para eles, que nós fomos para as ruas, ouvir os familiares, ouvir a comunidade, entender como é que esse lixo se originava. E você pode ter ideia ali da reação dos estudantes, né? Eles falavam, mas professora, você quer que nós deixamos a nossa sala de aula, a única aula que nós temos para mexer com tecnologia, para mexer com computador, para pegar lixo na rua, o que vai adiantar? E a segunda fala que me marcou muito foi os estudantes falarem que eles não se sentiam capazes. Você vê alunos tão jovens, né, na faixa de idade de 6 a 14 anos de idade, falando que eles não se sentiam capazes de aprender robótica, porque robótica era coisa para aluno de escola particular. Naquele momento em diante, eu falei, puxa, eu preciso fazer realmente alguma coisa por essas crianças, elas precisam entender que elas têm um papel central na educação. Além de ser protagonista da história, elas têm a oportunidade de serem multiplicadores de informação. E aí eu fiz todo um trabalho de convencimento com essas crianças que elas poderiam ir para as ruas utilizando tecnologia, que a gente ia levar o celular como uma fonte de fazer um grande painel. E assim nós fizemos. Então, eles aceitaram esse desafio, nós começamos a entender, a conversar com essa comunidade, mas quando nós retornamos para a escola com as fotos, a gente fez um grande painel para a escola. E naquele momento eles começaram então a ter a consciência, porque eles sabiam que o lixo existia, eles sabiam dos problemas do lixo. Mas como era algo que passou a ser rotineiro para eles, de estarem visualizando, de estarem passando por aquele lugar diariamente, eles começaram a não dar mais tanta importância. E através desse mural de fotos, eles falaram, mas professora, é aqui que eu moro, é diante de tanto lixo. E ali, então, eles aceitaram esse desafio de serem protagonistas da sua história. E a gente começou, então, a estruturar o trabalho de robótica com sucata, que, entre as práticas, consistia em aulas públicas de sensibilização da comunidade sobre os 5 R's, mas também sobre o descarte correto desse material. E após essa conversa, a gente circulava pela comunidade, pelas vielas, pelos becos, e começamos a levar saco de lixo para que a gente pudesse recolher esses materiais das ruas. Sempre materiais eletrônicos e materiais também recicláveis. Claro, todos aqueles que não tivessem contato com o esgoto. E após isso, a gente começou a selecionar esses materiais na sala de aula. Então, começamos a levar para a sala de aula aquilo que seria utilizado depois de uma lavagem e uma separação desses materiais. E aí tinha 2 destinações. O que a gente não usaria seria revendido, para a gente trabalhar essa questão do empreendedorismo, e o que seria utilizado, então, a gente deixava na sala de aula. E, por fim, a gente colocava a mão na massa, trazia Legal. cultura make, trazia robótica, como incentivo para essas crianças trabalharem os conteúdos de maneira interdisciplinar, para que eles pudessem entender na prática qual era o sentido de trabalhar matemática, qual era o sentido de trabalhar português, por que trabalhar história, por que trabalhar geografia. E, por fim, eu sempre falo que escola não é ilha. É preciso que a gente abra as portas e receba a comunidade. Então, por fim, a gente fez uma feira de tecnologias para compartilhar todos esses conhecimentos e devolver para a comunidade o quanto de lixo nós tínhamos recolhido das ruas, ao mesmo tempo, o que esses alunos transformaram com esse lixo, fazendo protótipos de diversas funcionalidades, inclusive resolvendo soluções da própria comunidade. Bom, a gente daqui a pouco, inclusive, vai falar a respeito de uma cartinha, né, que você recebeu dos alunos, que foi bem legal. Antes, para a gente falar que a Débora é formada em letras, né, e pedagogia também.
e teve uma trajetória de ida e volta às salas de aula, né? Com outras experiências na carreira, em indústria e banco também, antes de retornar à docência, né? É verdade, André. Eu tive uma trajetória bem diferenciada dos meus colegas professores, porque quando eu me formei no magistério, ainda muito nova, aos 17 anos de idade, eu não consegui ingressar logo de cara numa universidade pública. E eu queria muito fazer a faculdade de letras, e por isso, então, eu tive que procurar outras maneiras, né, de poder pagar essa faculdade. E aí, então, eu fiz toda uma carreira em recursos humanos na área do banco, e depois eu fui para a indústria. Mas ter essa vivência em outros locais me fez ser essa professora diferenciada, me fez ser essa professora com essa visão que é preciso também a gente preparar os nossos estudantes para lidar com o mundo afora. Olha, eu vi uma declaração sua dizendo que o Robótica com Sucata te fez ser e ter esse olhar diferenciado para o trabalho dentro da sala de aula, né? Entender que os estudantes são o centro do processo de aprendizagem e o professor é só um parceiro, aquele que vai apoiar essas ações e tudo mais. Gostaria que você falasse um pouco mais a respeito disso, dessa declaração que você deu. É verdade. Eu aprendi a olhar. As crianças sempre falavam o quanto eu tinha modificado a vida deles, né? No sentido de, puxa, através desse trabalho, eu consegui entender que eu poderia ser alguém. Através desse trabalho, eu potencializei várias formas de me encontrar na sociedade. Mas, na verdade, eles nunca souberam o quanto eles também haviam modificado o meu fazer pedagógico, de manter uma escutativa, né, manter esse relacionamento tão aberto, me fez ter uma professora com essa visão de educação integral, que conserva esses valores integrais. Eu acho que é importante a gente manter isso mesmo, colocar esses alunos no centro do processo da aprendizagem. Eles precisam ser protagonistas das histórias deles, mas mais do que isso, o professor precisa compreender que hoje ele é um parceiro. E eu É sempre falo, verdade. tem muito receio, né, que os alunos eles sempre falavam, ficavam me testando ali, querendo saber, e um dia eu virei para eles e falei, olha, eu não sei tudo, mas eu tô aqui para aprender com vocês. E foi muito bacana, porque mudou um pouco dessa visão que eles tinham também, que o professor precisa dominar todo o conteúdo, ainda mais quando a gente fala de tecnologia, né, que é super difícil ter esse domínio. Bom, e para a gente finalizar, né, conforme prometido aqui, eu queria que você falasse a respeito desse momento muito importante, certamente, que foi a carta, né, que você recebeu dos seus alunos, que tinha essa frase, olha só, escrita: professora, obrigado por entender que na favela moram pessoas. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Eu vou tentar aqui não chorar, eu sou muito emotiva, e me recordar desse momento foi um momento muito especial. Eu tive vários momentos muito especiais com os estudantes, de mostrar para eles que não era aquele lugar de extrema pobreza, que eles poderiam fazer o que eles seriam na vida, né? Escolher uma profissão, escolher uma carreira, mas que isso era uma coisa deles. E, então, muito próximo da minha ida para Dubai, os estudantes, junto com os familiares da comunidade, já que foi todo um trabalho em conjunto, me escreveram uma carta muito bonita, que diziam muitas coisas, né? Agradecendo muito pelo fato de eu ter sido corajosa, de eu ter ensinado para eles robótica, quanto aquilo tinha modificado a vida deles. Mas o final da carta era exatamente essa frase, né? Obrigada, professora, por compreender que na favela moram pessoas. E aí eu finalizo essa minha parte para falar aqui que a gente precisa cada vez mais colocar as pessoas como centro do processo de aprendizagem. Somos todos aprendentes da vida e a gente precisa se colocar, então, colocar que o ser humano é o fator-chave para o sucesso da educação. Bom, professora, muito obrigado pela sua participação, né, aqui no Câmara Total. Foi bem bacana o papo, foi realmente bem legal. Você falou bastante coisa, falou como foi essa premiação, a importância, né, de tudo isso. E, claro, parabéns aí. Não é qualquer pessoa que consegue um prêmio desse, por isso, os nossos parabéns aqui da TV Câmara Campinas. Tá bom, professora Débora? Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Então tá bom, a gente conversou aqui no Câmara Total, no quadro De Olho na Educação, com a premiada professora Débora, que falou bastante a respeito dessa premiação. Que legal, né? Que bacana, que exemplo interessante, super importante. A educação é algo
é que todo mundo tem que levar muito a sério. Eu volto com você aí, meu grande amigo Gabriel Castro. Tchau!